Olá, gente, boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos ao nosso podcast de Nós Crente. Nosso convidado de hoje é o Bispo Mário Porto, um grande fenômeno aqui na ilha da capital de São Luís do Maranhão. Bispo de uma das igrejas muito famosas aqui em São Luís, Comunidade Vida. Exerce aí um serviço na assistência social aqui nas comunidades em São Luís muito forte, abençoando muitas vidas. O bispo tem uma experiência com ele muito extraordinárias. Nós vamos estar falando sobre essas experiências. Ele vai estar compartilhando a experiência dele conosco aqui neste podcast. É isso aí, bispo. Uma honra poder estar aqui no seu podcast para falar sobre a missão integral do corpo de Cristo, do reino de Deus, desse chamado que pulsa, arde e queima em nossos corações. E que alegria estar aqui com você para essa conversa maravilhosa, amistosa com todos os nossos companheiros aí que estão nos acompanhando. Amém. O bispo tem essa voz linda, viu, gente? É uma voz assim. Sempre quando eu escuto ele na rádio da 92, eu digo, meu Deus, que voz é essa? Tem hora que eu digo, meu Deus, me dá uma voz dessa, que é uma voz fenomenal. Agora imagine ele falando na rádio e você também ter o privilégio de ouvir ele ministrando, né? Na comunidade de vida, quando eu vou lá, que eu vejo ele ministrando com aquela eloquência e principalmente com essas temáticas de que Deus possa virar a página da vida dos irmãos, né? Que tem muitas essa temática, né, bispo, de autoajuda espiritual, de que Deus também tem este poder de transformar, de mudar a vida do homem, não apenas espiritualmente, mas também financeiramente, em todas as áreas da vida. E nos fale um pouco aí como você se encontrou assim nessa questão dessa visão, porque hoje nós vemos muitos pregadores, muitos pastores até se encontrar em uma visão de mensagem, de se encontrar em um propósito de vida. Fale um pouco sobre isso aí com a gente. Com o tempo a gente vai amadurecendo e vai discernindo, percebendo o que as pessoas precisam. Eu recebi um chamado específico para o encorajamento bíblico através das Escrituras, porque a Bíblia é um livro de encorajamento. Então nós temos 3 componentes além das Escrituras: exortação, edificação e consolação. Então, a Bíblia, na verdade, ela vai refutar essa teoria da autoajuda. Sim. Porque a autoajuda leva ao auto-engano. Porque a autoajuda prega que o homem pode vencer a si mesmo, e o homem pode vencer com suas próprias forças. E aí a Bíblia vai desmistificar, vai desconstruir essa ideia da autoajuda e vai nos ensinar a cultura da dependência de Deus. Então a gente vai aprender a depender de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus já nos contou o segredo. Lá no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 6, versículo 33, ele diz: buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, as demais coisas vêm a reboque, vão sendo acrescentadas. Então, Deus em primeiro lugar é o segredo. Todos nós temos áreas que ainda precisam ser trabalhadas, que precisam ser completadas. Talvez você se sente incompleto em algum aspecto, em alguma área da sua vida. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, quando Ele é o Senhor da sua história, Ele é a sua referência suprema e ao mesmo tempo o seu arrimo, onde você sustenta a sua vida, onde você apoia a sua vida, então você pode ter certeza que você vai experimentar essa transformação em todas as áreas, como Neemias colocou. Como nós somos um ser tricotômico, corpo, alma e espírito, o Evangelho vai alcançar a gente de forma tridimensional, em todas as áreas, em todos os aspectos das nossas vidas, o Evangelho vai nos alcançar. Isso aí que o bispo falou é muito interessante, né? A respeito do propósito. Com o tempo encontra-se no propósito o homem de Deus. E nos fale aí sobre essa questão, né? De se o senhor já nasceu no Evangelho, seu pai já é pastor, né? E como se deu isso, essa chamada? Aconteceu um fato muito curioso. Eu estou exatamente na rua onde está as minhas raízes. Exatamente aqui tinha um comércio do seu Mário Porto. Eu sou o Mário Porto Neto. Nasci em 14 de outubro de 1972 e eu fui criado aqui, né? Então foi uma experiência maravilhosa. Estou exatamente na rua onde viveu o meu avô Mário Porto, que infelizmente eu não tive a oportunidade de conhecer, porque o vovô
aos 57 anos, você vê tão jovem ainda, ele partiu. E aí, 3 meses depois que ele partiu, eu nasci. E meu pai o homenageou colocando Mário Porto Neto. Então, hoje, vir nessa rua aqui é voltar um pouco às minhas raízes. E aí, o meu pai, a minha avó, foi embora para o Rio de Janeiro, tudo um propósito de Deus. E lá ela teve um encontro pessoal com Cristo Jesus. Então, quando meu pai foi ao Rio para encontrar a vovó, ele encontrou a vovó já servindo o Senhor. E ele entregou a vida ao Senhor Jesus. Então, nós nascemos para Jesus no Rio de Janeiro. E de lá começou a nossa caminhada cristã. E eu tomei a decisão por Cristo Jesus num domingo, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Aos 7 anos, eu entendi que eu deveria ir à frente e confiar minha vida a Cristo. E aí eu fui para o discipulado, e aí, graças a Deus, me batizei aos 11 anos, fui batizado com o Espírito Santo aos 11 anos, e foi uma experiência maravilhosa e extraordinária. Então, desde a minha tenra idade, eu venho servindo fervorosamente ao Senhor Jesus. E após o batismo nas águas aos 11 anos, o batismo com o Espírito Santo aos 11 anos, então o fervor, eu comecei a auxiliar os pastores, ajudar, e naquela época era muito apaixonante ser cristão, né? A gente tinha uma vida totalmente envolvida com a obra, impressionante, né? Consagração na manhã de domingo, escola dominical, almoçava, aí 3 horas tinha evangelismo, às vezes tinha os cultos na feira e à noite o culto. Então a gente, era o domingo, realmente era do Senhor. E a nossa família cresceu assim, né? Servindo, amando o Senhor Jesus. Em 1987 nós voltamos para São Luís e aqui recomeçamos a nossa vida. Em 1º de agosto de 1990, nós iniciamos a congregação da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo do Quatraque, né? Nós voltamos para a nossa convenção de origem. E aí eu auxiliei meu pai até quando eu recebi o chamado de Deus para estar iniciando a comunidade de vida. Foi todo um processo, fruto de um amadurecimento espiritual. Antes de começar o nosso podcast, a gente comentava sobre uma palavra-chave: o processo. O processo tem percalços, tem altos e baixos, tem crises, tem dúvidas, tem desânimo, mas tudo isso é para equalizar, é para fazer o ajustamento para que a gente esteja pronto para os outros desafios, né? E antes de começar o podcast, a gente falou 2 palavras-chave na vida de toda pessoa: o processo e o amadurecimento. O processo e o desenvolvimento da inteligência emocional e espiritual. Sim. E o processo é essa maturação espiritual. Então, a maturidade é uma bênção tão grande, porque quando a maturidade chega, a gente vai aprendendo a se acalmar, a se controlar, a gente vai desenvolvendo domínio próprio, o fruto do Espírito vai se aguçando mais e mais na sua vida. O amor, a paz, a alegria, a bondade, a misericórdia, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio. Então, é maravilhoso viver esse amadurecimento, viver esse comprometimento diário com a santificação do pensar, do falar, do olhar, do agir. Então, todos os dias você vai vivenciando o Evangelho de Cristo. E uma coisa muito importante: voltar à pureza do Evangelho, voltar à simplicidade do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo não precisa de invencionices, o Evangelho de Cristo não pode cair na armadilha da teologia liberal. Eu tive a oportunidade de trazer, tempos passados, no início dos anos 90, um pregador que eu amava tanto, e ver hoje ele abraçando a teologia liberal, negando a soberania de Deus. Eu nunca pensei que um homem como ele pudesse negar a soberania de Deus. Ele disse: eu acreditava assim, não acredito mais. E aí nós estamos vendo hoje, inclusive, muitos nomes da música cristã, referências, também seguindo o mesmo caminho, e da teologia liberal, e de outras práticas do liberalismo, que é muito preocupante. E eu vi um teólogo, agora há pouco, antes de vir para cá, estava vendo um post de um teólogo, a fala de um teólogo negando o inferno, que o inferno não existe. Muito. Então você vê, Neemias, o perigo do liberalismo teológico. Sim. Então a gente tem que voltar às Escrituras e lembrar sempre, olha, um conselho
Até porque eu fui ordenado, esses dias, toda sexta-feira eu almoço com a minha mãe, né? Meu pai partiu no dia 20 de janeiro de 2020, e então toda sexta-feira, faça sol, chuva, eu estou lá com a minha mãe. E geralmente a gente vai lá nos álbuns de família, para recordar, para melhorar, para matar a saudade. E a minha mãe encontrou uma carteirinha da minha ordenação a presbítero. Meu Você vê, eu Deus. fui ordenado diácono aos 18 anos, fui ordenado presbítero aos 19 anos, aos 20 anos evangelista, e aos 21 eu fui ordenado ao ministério pastoral. Então foi sempre um processo que a gente foi vivenciando na nossa vida, né, para a glória de Deus. Ele disse, meu Amém. Deus, mãe, olha só. Né? Então, e eu fui ordenado no dia 10 de abril de 1993, olha só, já um tempo, né, uma estrada, lá na inauguração da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Campinas, Goiânia, que é uma das maiores igrejas lá de Goiânia, e o Goiás é um estado cristão, viu? A esmagadora maioria do povo goiano é um povo cristão. A cidade de Anápolis, por exemplo, não tem carnaval. É, né? Não tem carnaval. Você vê a influência da igreja, porque mais de 60% da população é cristã, evangélica e católica. E atuante, né? E atuante, né? Igrejas muito relevantes, então não tem carnaval. É incrível. Outra cidade que eu conheci, que também não tem carnaval, o carnaval acabou, foi São José dos Campos. Impressionante o crescimento do evangelho. E a visão do pastor da PIB, da Primeira Igreja Batista de São José dos Campos, ele se renovou, foi renovado pelo Espírito, então ele abandona o tradicionalismo, e aí a convenção pediu o templo, pediu que ele saísse, porque ele estava em outra teologia e tal, estava agora migrando assim para a renovação, para uma espécie de pentecostalismo, e, e ele então foi buscar aprender com outros líderes, especialmente o autor de um dos maiores best-sellers, que é o autor de Uma Igreja com um Propósito, Rick Warren, que é o pastor da igreja em Saddleback, na Califórnia, Estados Unidos. E ele se tornou um representante de uma igreja com propósito aqui no Brasil, e de maneira que foi crescendo, crescendo, crescendo. E aí, orando, o Senhor fez ele comprar um terreno num lugar inacreditável. Eu estou dizendo inacreditável porque eu fui conhecer lá com a minha esposa. Lá na Via Dutra, numa colina. Eu disse, meu Deus, quem é que vai se congregar na Via Dutra, numa colina? Então imagina o que é a força de uma visão, a coragem, e aí a gente vai relembrar os processos. Né? Os processos que ele deve ter passado, deve ter chamado ele de louco. Rapaz, a igreja, a primeira igreja batista, era no coração de São José dos Campos. Agora imagina você para fora da cidade, na Via Dutra, que é aquela via que liga o Rio de Janeiro com São Paulo, né? E começar uma igreja ali. E a igreja hoje, ela tem um formato dessas igrejas americanas enormes. Em Saddleback tem tudo. É inacreditável a estrutura. O primeiro templo que ele construiu, hoje é o templo dos jovens. Porque a igreja ficou pequena, teve que construir um templo para 10 mil pessoas sentadas. E aí tem um templo todo voltado para os adolescentes, com temas adolescentes, e o templo das crianças. A igreja tem restaurante, a igreja tem quadro de esportes, a igreja tornou, tem né, quadro de tênis, dele. a igreja tem uma série de coisas, a igreja tem até um jardim Getsemane para oração. Meu Deus. A igreja tem piscinas, tem tudo que você imaginar, um mini shopping center a igreja tem. Aí você vê a influência de uma igreja dessa, que a prefeitura de São José dos Campos construiu um viaduto. Olha só a influência de uma igreja dessa. Um viaduto que sai do centro de São José dos Campos e vai até a igreja. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que é isso? Como é que uma igreja consegue influenciar a tal ponto, né, das autoridades reconhecer o papel? E outra coisa, a igreja ela tem um trabalho social envolvendo todos os aspectos que você imaginar. Tem asilo, tem creches, tem cuidado com o dependente químico, Centro de recuperação. Centro de recuperação. E são vários. Ela atua de uma forma muito relevante em toda a cidade de São José dos Campos. Falou isso na pandemia, né? De
tentar barrar a igreja é você como se matasse o mundo. Não tem Porque como. o serviço que a igreja exerce, ela tem um nível de até competitividade com o próprio governo de questões sociais. Porque é a única instituição no mundo que tem uma abrangência enorme na questão social, é a igreja. É como o Augusto Aras, o procurador-geral da República, falou quando a igreja parou no banco dos réus. O Aras disse assim ao STF, né, quando a igreja foi parar no STF, se o STF... hoje, na verdade, é quem manda no Brasil o STF. Né? Tomara que os algoritmos aí, que outro dia eu falei isso na igreja e um algoritmo lá derrubou a live do culto. Né? Meu Eu acho Deus. que tem um algoritmo, acho que você não pode mais falar nada sobre o Eu STF. vi isso em uma pregação de um pregador, em um dos maiores eventos lá na uma DECRE. E eles baixaram o som da live, porque na hora que ele começou a pregar contra o homossexualismo e lesbianismo. Então o pessoal disseram, por que abaixaram o som? Não querem que um pregador fale? Aí o pessoal começaram, não, gente, é porque o YouTube ele já tem essas palavras, algoritmos que ele... Os algoritmos. Então eu acho que foi um algoritmo desse que derrubou o culto. Eu disse, mas o que eu falei aqui? Foi... Então a gente, tomara, né? Que a nossa live se firme aqui. Mas a gente está contando a verdade. Mas o Aras foi usado por Deus quando ele falou assim, a igreja, aonde o Estado não vai, a igreja vai com seus missionários. A igreja chega com as missões. Forte. Foi muito forte ele falar, não sendo cristão, mas reconhecendo o papel da igreja. O próprio Betinho, que foi o irmão do Efil, que é o cara que cria o Fome Zero no Brasil, ele esteve exilado durante muito tempo, durante o período da ditadura, e quando ele volta, o ex-presidente Figueiredo, que foi o último dos generais, uma das... O Figueiredo entrou para a história aprovando a lei da anistia. E o Figueiredo, ele vai falar exatamente sobre isso, né? Ele vai dizer assim, eu vou trazer todo mundo que está exilado no Chile, em Paris, no Paraguai, todo mundo vai poder, todos os brasileiros voltem. Aí ele voltou e criou o Fome Zero, um sociólogo, e o Betinho, ele reconheceu o papel da igreja quando ele começou a subir nos morros. E aí a gente volta à sua pergunta inicial, né? A igreja, ela precisa ser missionária, ela precisa ser intercessora, ela precisa também ser uma igreja cidadã. Ela precisa viver a cidadania. E o evangelho faz isso. Quando você vê assim, o evangelho levando uma pessoa a uma ascensão social. Porque você vem para Cristo e aí a pessoa vai mudando. Porque imagina o que uma pessoa que estava no mundo gastava os seus recursos com vícios, com bebidas, etc. Hoje não gasta mais. Então olha a economia que ele faz. Então hoje, em vez de pensar em gastar com besteira, que não vai levar em lugar nenhum, ele passa em investir na sua família, em ter um sonho de ter a casa própria, em ter um sonho de ter o seu negócio, e investir na igreja, se torna um fiel dizimista, fiel ofertante, ajuda o próximo. Então a economia é muito grande dos crentes, porque a gente não gasta com vícios. Então isso vai promover uma grande virada, uma ascensão social na pessoa. Bispo, você estava falando a questão do processo, que eu ia ali fazer essa pergunta sobre isso, que é muito importante, principalmente por causa dessa juventude, né? Do imediatismo, né? E você tem uma teoria interessante que você está me contando sobre essa geração micro-ondas. Né? É verdade. Que é tudo... Muito né? rápido. Eles são muito acelerados, então eles querem respostas. E Deus não é assim, né? Deus não é Deus assim. não age assim. Verdade. Ele age no tempo dele. No tempo dele. E aí o tempo dele pode levar anos. Né? O processo como eu fico pensando, por exemplo, para mim um caso clássico é Abraão, né? Deus prometeu um filho para ele já tinha 75 anos, já era um ancião. Sim. E aí o Senhor deixou que ficasse mesmo impossível. Verdade. Imagina um homem 25 anos depois, 100 anos de idade, a mulher com 89, 90, quer dizer, sem um pingo de hormônio, sem nada, e ter um filho de parto normal. Parto normal. É um negócio inacreditável. Né? É Deus purinho. É Deus purinho. Como diz os né? neopentecostais, esse Deus não é gente. Não é não. Então, às vezes Deus, no processo, faz com que os cenários fiquem totalmente desfavoráveis. E você fica pensando, Deus, será que vai se cumprir? Eu estava conversando isso com a Mara, né? E falando, Mara, olha como Deus faz. Deus faz a gente chegar no nosso limite. Exato. E quando a gente está ali no nosso limite, é que Deus disse, agora chegou a minha vez de provar, né?
a gente e chega um momento que Deus age. É levar o homem a dizer, não é as tuas forças. Ele fez isso com o Gideão, né? Não, Gideão, vai tirando mais. Tem muito, tem muito. Exatamente. Tem muito, tem muito. Porque se for essa quantidade e vencer a guerra, eles vão dizer que foi pela força do braço deles. Exatamente. Mas se for por causa disso, eles vão dizer, é impossível vencer esse exército. Aí Deus disse, vai ser do meu jeito. Né? Deus leva o homem a esse estado. Né? Há um pregador que ele disse que a graça de Deus, ela exalta o homem sem deixá-lo orgulhoso. E também o humilha sem degradá-lo. Eu achei isso muito interessante. Fantástico. É isso mesmo que a graça faz, né? Eu, na verdade, tenho uma convicção, Neemias, que os homens que Deus vai usar nessa geração são homens e mulheres com a força do desapego. A pessoa tem que se desapegar de si mesma. Ela tem que se desapegar de qualquer coisa, da fama, dos bens. Ela tem que viver. Isso é voltar à simplicidade do Evangelho de Cristo. Então são esses homens com essa envergadura espiritual que Deus vai usar. Porque se ele vê que a pessoa, olha, imagina um desafio, por exemplo, para o meu caso como comunicólogo, como radialista, apresentador de programa de televisão. Então você lida com a mídia o tempo todo, e agora com os adventos das redes sociais, podcast e tudo mais. Então você tem que viver como se não existisse nada disso. Porque existem muitos irmãos que não estão na mídia, não estão no rádio, não estão na televisão, não estão na internet. Forte isso. Mas eles são mais conhecidos, são anônimos na terra e são altamente famosos no céu. Então a gente precisa quebrar isso e viver como se a gente não tivesse nada disso. Era sempre o conselho que meu pai me dava. O meu pai sempre dizia assim, meu filho, a humildade vence todos os obstáculos, não esquece. A humildade vence todos os obstáculos. Coloque a humildade na frente. Seja responsável, seja um homem de uma palavra só. Honre seus compromissos. Não chegue atrasado, seja pontual. Foram valores que ele foi me passando, me ensinando e repasso aos meus filhos. Então, a gente tem que viver essa simplicidade. E outra coisa, essa predisposição de servir, de somar, de ajudar. Uma das minhas maiores paixões é poder ir nos povoados, nos lugares inalcançados, nos lugares remotos, onde às vezes só vai 4x4, e levar ajuda, levar as doações, levar o socorro, acima de tudo levar o evangelho. Né? Mas para quem vive no estado mais pobre do Brasil, que infelizmente é o nosso Maranhão, das 50 cidades mais pobres do Brasil, 40 são aqui do Maranhão. Então a gente precisa se predispor mesmo de ajudar. Sim. Né? De ir ao encontro. Então esse é o verdadeiro significado de igreja no grego, né? Eclésia, sair para fora. Então a igreja sai de dentro de 4 paredes e vai ao encontro. Agora em junho nós estamos inaugurando a Comunidade Vida em São Paulo. Nasceu em São Paulo, na Zona Leste, que é uma zona imensa. É a zona também... Ela já está em todos os estados do Brasil? Não, a Comunidade Vida hoje está fora do Maranhão, em Marabá, no Pará, e agora em São Paulo. Né? São Paulo. Então a igreja nasceu em São Paulo, na Zona Leste, que é uma das maiores do Brasil, e é a que mais tem problemas de desafios sociais. A Zona Leste de São Paulo é um lugar imenso. E a igreja, mesmo pequena, hoje com 32 membros, mas você vê no início do ano, quando aconteceu as enchentes Sim. lá em São Paulo, olha só, uma igreja com apenas 32 membros, lotou um caminhão de ajuda, de cestas básicas, de materiais de higiene e limpeza que eles estavam precisando. Sim. Também, né? Então as doações de alimentos, doações de material de higiene e limpeza, de água também, porque a situação foi grave lá. Sim, em foi São séria. Sebastião, principalmente, né? Lá na região norte, do litoral norte de São Paulo. Então me emocionou muito como os pastores lá absorveram a nossa visão da missão integral. Eles saíram e levaram o suporte, levaram o apoio a esses irmãos. E aí isso me intriga, porque nós temos igrejas tão poderosas, igrejas gigantescas, mas que o papel social dessas igrejas às vezes fica muito aquém para o tamanho da igreja. Porque quantidade, né, ela não é sinônimo de qualidade. Sim. Né? E isso aí que o senhor falou, eu já tinha percebido isso.
né? Eu disse, meu Deus, a igreja do bispo é uma igreja que não tem essa dimensão de membros, Sim. mas é atuante, né? É atuante. E isso é muito interessante. Há um livro aí do José Gonçalves, um pastor e teólogo. José Gonçalves. Ele vai falar no livro dele do Evangelho de Lucas, eu estava lendo esse livro, e estava tendo uma obra também do Paulo Freire sobre a pedagogia do oprimido. Ele está falando a questão da coisificar o homem, né? Olhar o homem como a questão do objeto. E não pode ser, verdade. Ele vai dar referência nisso, o José Gonçalves, quando Jesus entra em Gandara e que ele liberta aquele homem de uma escravidão. Olha só que forte. De Cristo liberta aquele homem de uma escravidão que estava por possessão, que não, a Bíblia não determina quantos anos, mas a Bíblia determina que a sociedade já tinha tomado todos os meios cabíveis para aquele homem nada adiantava. E ele vivia nu no cemitério. Você vê um nível de opressão, de doença emocional. E aquele ali é um testemunho muito forte, né? A ressignificação, um novo sentido. Ele vira outra pessoa, nasce de novo. Nasce de novo. E interessante que quando Cristo liberta o homem, a gente vai ver que aquela sociedade, ela não se atenta para a oportunidade que eles tinham em mãos em ter Cristo presente naquela cidade. Mas eles se atentaram para o prejuízo que eles tiveram dos porcos. Então eles quiseram que Jesus saísse logo daquela cidade. Eles ficaram chateados. Né? Ficaram chateados. Olha o prejuízo que esse homem deu pra gente. Exatamente. Olha, é isso que a sociedade hoje vive. Uma sociedade materialista. Exato. Né? Uma sociedade materialista, individualista. Né? Isso é muito presente. E isso é um perigo. Hoje mesmo eu fiz um comentário falando dessa questão, bispo. O quanto o ser humano ele tem estado nessa degradação. Sigmund Freud já falava sobre isso há séculos, né? Da degradação de uma sociedade. Sim. Né? Do homem sendo a questão do seu egoísmo, da sua prepotência. E o cristianismo faz isso. Ele pega o homem para a sua transformação. Né? Exato. Para uma transformação excelente. Bispo, eu admiro muito o senhor nessa área ministerial. O senhor é muito conhecido aqui na capital, mas não somente na capital, mas também no estado do Maranhão, através desses projetos. Inclusive, a gente estava agora na sua igreja, o senhor falou até de um novo projeto agora sobre pessoas depressivas, né? E eu queria fazer essa pergunta sobre essa questão desse projeto seu, o senhor falar um pouco aqui no podcast sobre esse projeto seu. E também, como o senhor é tão conhecido, eu tenho visto muitos jovens desenvolvendo projetos sociais, se envolvendo em questões sociais também da igreja, não com o intuito, né, com o objetivo de fato fazer aquela ação por amor, mas simplesmente por tentar ganhar fama, ganhar espaço, ser reconhecido e através desse projeto se autopromoverem politicamente. E assim, o senhor, claro que o senhor não faz essa visão, o senhor já exerce isso por amor. Há muitos anos já, né? Sim, e as propostas para a questão de política? E essas duas perguntas que eu queria fazer para o senhor. Politicamente, o senhor visa futuramente o bispo Mário Porto? Eu acho que o brasileiro, de uma forma geral, ele gosta das três coisas: política, futebol e religião, igreja, né? A gente vê, o nosso país gosta muito dessa... Inclusive, o brasileiro está mais politizado. Sim. O que mais se fala assim, hoje o brasileiro sabe quem são os ministros do STF, coisa que não existia, por exemplo, na década de 70, 80, mas todo mundo sabia qual era a seleção brasileira, do Pelé, né? Depois de 82, que eu não assisti o Tri, né? Não tinha nascido ainda, eu nasci em 72, mas é claro que o Pelé já era o grande nome do futebol do Brasil, né? E eu já assisti a Copa do Mundo de 82, que foi a que me marcou. Você é vascaíno, né? Porque eu sou flamenguista. Eu amo as suas fotos lá no Maracanã, bispo. Eu assisti exatamente por causa do Zico, porque o Zico é o nosso grande líder, né? O líder da nação rubro-negra. Então, foi uma Copa que me doeu, um título que faltou para o Zico, pelo craque que é, né? Sim. Que disputou 2 Copas, mas não logrou êxito, né? Sim. Mas assim, quando você assiste os jogos que o Brasil jogou em 84, era um futebol muito lindo, futebol arte, as pessoas amavam a camisa. Então, a religião está aí, mas nós vamos seguindo com esse modelo da igreja viva, atuante, primeiro através do Evangelho.
absorvendo essa visão que muita gente questiona da missão integral. A missão integral, eu acredito que ela vai se aguçar mais. Houve um encontro numa cidade sueca, não, foi numa cidade da Suíça, né? Lausanne, na Suíça, em 1974. Os grandes evangelistas do mundo se reuniram lá. Billy Graham, dos Estados Unidos, Luiz Palau, da Argentina, o Fanini, do Brasil, e nós tivemos o John Stott, da Inglaterra. Né? Esses são os mais conhecidos, né? Eles se reuniram e fizeram esse encontro mundial para a evangelização do mundo. E lá, em Lausanne, eles fizeram um pacto. O Pacto de Lausanne para a evangelização. E nesse pacto, eles incluíram a missão integral. Eles entenderam que o evangelho tem que contemplar o ser humano na sua integralidade. Corpo, alma e espírito. Eu sigo muito essa visão do Pacto de Lausanne. O Pacto de Lausanne respinga sobre mim. Vou anotar aqui, me pesquisar depois. O Pacto de Lausanne. Inclusive, eu tive a oportunidade de conhecer a cidade, de ir em Lausanne, né, e reviver isso. Embora, na época que aconteceu, eu tinha apenas 2 anos, mas quando você vai rever a história e o pacto que eles fizeram, até fiquei arrepiado agora aqui, né, esse pacto está reverberando sobre a nossa geração. Porque uma coisa que eu vejo em você, e nos jovens pregadores, é exatamente a fome pelo conhecimento, a vontade de conhecer, né? Então isso é muito importante, a gente querer conhecer, estudar para aprender, para abrir luz, e a gente estudar quem veio antes de nós, os evangelistas, né? Como Billy Graham. Billy Graham, isso aconteceu em 74, quando foi em 79, eu estava com os meus pais no Maracanã, a gente morava no Rio, com a cruzada Billy Graham. Dizem que houve só 2 vezes que o Maracanã ficou em silêncio. Uma em 1950, que a Copa do Mundo foi aqui no Brasil, e o Brasil perde a final para o Uruguai, por 2-1. Isso foi em 50. E aí, em 1979, na geração 79, Cruzada Evangelística Billy Graham, se você procurar... Sim, eu já assisti. Já assistiu, né? Já. Meu Deus do céu, o que foi? Depois a gente estava lá, no meio daquela multidão. O Maracanã, na época, pegava 100 mil pessoas, né? Tinha 100 mil pessoas lá, e o Billy Graham pregando, e um estádio inteiro em silêncio, ouvindo a palavra. Então foi muito forte. Então eles fizeram esse pacto, e eu hoje, as bases da nossa teologia, que é uma teologia reformada, teologia dos reformadores, só a Escritura, somente a fé, somente Cristo, somente a graça e somente a Deus a glória, nós temos procurado viver na comunidade de vida a simplicidade do Evangelho de Cristo, mas também a gente não pode esquecer a missão integral do corpo de Cristo. Muitos pregadores refutam a palavra de Tiago, irmão de Jesus, que a fé sem obras é morta, né? É claro que nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos porque nós fazemos as obras porque fomos salvos. Sim, verdade. Então nós temos que fazer a obra. A própria Bíblia diz: se seu irmão tiver fome, você tem que dar de comer. Sim. Né? Você não pode chegar assim, vai em paz. Né? Então a gente divide um pouquinho aquilo que tem. Né? Então é maravilhoso. E quando você partilha, às vezes a gente pensa que vai faltar, mas é incrível como Deus supre. Quando a gente partilha, quando você semeia, né? Agora, recentemente, você semeou nas nossas vidas, né? Você foi lá, semeou. E aquela semente, no momento que você semeou, orei, Senhor, abençoa o Neemias. Os projetos dele, ele está semeando na tua casa, na tua obra, nos projetos sociais da igreja. Então, eu louvo a Deus por isso, porque são sementes que vão redundar em colheitas que a gente nem imagina. Verdade, bispo. Essas experiências, na verdade, ela também nos dá segurança em nossa estrutura, né? Experiência com Deus, de uma coisa que o Salomão vai falar sobre isso, né? Lança teus pães sobre as águas, né? Forte. E eu fui ler a analogia daquilo, né? Que no Egito, antigamente, eles jogavam as sementes, e quando o rio Nilo ele transbordava, o rio ficava por cima das sementes.
depois ele secava. O pessoal às vezes imaginava, essa semente já se foi. Aí com o Fantástico. tempo ela começa a germinar e a crescer, né? Fantástico. Isso é muito lindo. A Bíblia E o texto maravilhosa. fala de partilha, né? Reparte com 7, com 8, né? É interessante na medida que você partilha. Eu passei um tempo, né? E todo tempo estou ressignificando os vídeos dos maiores dizimistas da Bíblia, né? Interessante. E o da Colgate, né? O da Colgate. O do Henry Crowell, que o senhor até falou a questão do propósito de você se doar para Deus, né? Nessa questão. E o Henry Crowell é fantástico quando ele estava frustrado por conta da tuberculose que ele herdou do pai dele. E aí ele vai ouvir quem? Menos do que quem? Mude, né? Vai dizer aquela bela frase bem conhecida entre todos, né? O mundo ainda está para ver um homem ou uma mulher, forte, né? Que se coloca totalmente posto, né? Totalmente desprendido, bispo, desprendido de qualquer interesse, de qualquer perspectiva humana, mas em fazer a obra de Deus totalmente. Tem que ter o desprendimento. E se a gente for ver, os apóstolos abriram mão da própria vida. Sim. Em prol do ministério. Aquele que abre mão da própria vida para viver o propósito de Cristo, também viverá, contemplará, né, o sobrenatural de Deus. Você tem que negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo. Jesus Perfeito. disse, olha, negue-se a si mesmo. Né? Eu gosto muito de uma música da banda Resgate, chamada 10/6, e o compositor fala assim, hoje a morte do meu ego está fazendo aniversário, que seria o dia do batismo dele nas águas. Né? Sim. Então, é interessante, o ego, né? O Dilthey Moody, D.L. Moody, o Moody, amigo de Spurgeon, ele disse o seguinte, eu tenho mais problemas com Dilthey Moody do que qualquer outra pessoa, ou seja, o ego. O ego é que atrapalha, por isso que a gente precisa fazer o ego morrer para que Deus seja Senhor da nossa vida, da nossa história. Verdade, muito edificante. Gente, que coisas extraordinárias que o Bispo está trazendo aqui pra gente. E Bispo, ficou assim um pouco no ar a questão se o senhor, assim, com toda essa... A questão política. Se você é muito... Olha, pretende futuramente. Eu tenho amadurecido, eu tenho orado sobre isso. É tentador, Bispo. Eu tive uma experiência, foi tão interessante. Em 2008, eu me candidatei a vereador e faltou 182 votos para mim me eleger. Olha só, eu tive quase 3 mil votos. Pouquinho. Sem recurso, sem nada, né? Eu saí Sim. mesmo pela força do nome. Eu vi ali realmente o fenômeno do rádio, porque eu fui votado em todas as urnas. Foi uma coisa incrível. Todas as urnas, ainda que tivesse um voto, mas Alcance, tinha. Né? Então ali eu tinha certeza que era o rádio. Eu fiz três carreatas sem colocar uma gota de combustível. As pessoas diziam, vim de graça. Você imagina uma carreata com quase 200 carros. Parecia carreata de prefeito, né? Candidato a prefeito. Então foi uma coisa assim, maravilhosa, uma experiência incrível. Mas aí, sabe o que aconteceu? Eu lidei com 2 desafios. Um grupo gritava dizendo assim, tá eleito. Não vota nele não, que ele já está eleito. Me ajuda aqui, que eu sou pequenininho. Tá eleito. Aí tinha esse movimento. Um outro movimento interessante que aconteceu foi liderado pela irmã Zizi, que era a dirigente do ciclo de oração. Meu Deus, essa irmã é muito falada, gente. Aqui em São Luís eu não conheci ela. Ela descansou já no Senhor, Sim. Né? Mas ela deixou um legado enorme. Essa irmã, aonde eu vou, Bispo, o pessoal fala dela. Não, a irmã Zizi é uma bênção. Sim. A gente ficou muito amigo. Aí a irmã Zizi começou um movimento no ciclo de oração mais conhecido de São Luís, do Ivar Saldanha, dizendo o seguinte, exatamente. Não vamos votar no pastor Mário Porto, porque nós vamos perder o encorajador das manhãs. Nós não queremos perder o encorajador das manhãs. Isso é espiritual, Bispo. Então, isso é muito forte. A força dela, ela começou a orar para mim, para eu não ganhar a eleição. Foi mesmo? Aí eu fiquei sabendo, eu fui lá, irmã Zizi, pelo amor de Deus, se você não for votar em mim... Logo essa para orar. Eu disse, mas você está orando para mim, não faz isso não, irmã Zizi, pelo amor de Deus. Eu peço a sua ajuda, a sua bênção. Aí ela disse, mas nós vamos perder, não vai não.
Eu vou continuar no rádio. O meu programa é de manhã cedo, não vai atrapalhar. Eu vou continuar. Olha só a preocupação dela, A preocupação dela de com a muita obra de gente, né? Deus. Ó, você tem, por exemplo, um vereador aqui na Câmara Municipal de São Luís que é locutor da Mirante, Sim. né? E está lá exercendo a função já no segundo ou terceiro mandato, né? E, então não atrapalha, até porque o meu programa é de manhã, de 6 às 9. Agora, a gente está amadurecendo. Eu ainda não estou orando ainda. Tô Eu orando. vejo que a política no Maranhão era um desafio. É um desafio, sem Era um dúvida. desafio. Porque tem essa cultura devido Sim. à carência do nosso povo. Né? Carência. As pessoas pedem muito. Pedem. Então, às vezes, realmente é um desafio muito grande. Porque a gente sabe realmente da necessidade Sim. dos nossos irmãos. Mas nós temos que entender que a política é uma ciência. O grande problema é a politicagem, mas Sim. a política quanto ciência, ela é transformadora. Perfeito, no papel. E aí você vai buscar, e as pessoas ficam dizendo, mas vai se corromper. Só se corrompe se quiser. Sim. Você precisa ser sal fora do saleiro, né? Ser luz do mundo. Então, onde você estiver, você pode fazer diferença. Hoje a gente tem grandes líderes no parlamento aí que estão fazendo diferença, Fazendo um bom como trabalho. Magno Malta, Marco Feliciano. Sim. Né? São homens fortes que estão ali, são vozes da igreja ali Vozes. no Congresso Nacional. Que E eu vou dizer para incomodam. você, a bancada, o Nicolas Ferreira, que também é um Sim. servo de Deus. Então você vê ali uma nova geração também de jovens cristãos conservadores que estão sendo a voz, porque tudo passa pelo parlamento. O Parlamento Federal, por exemplo, tem mais de 800 projetos tramitando contra a família tradicional. mesmo? Só que nunca foram aprovados. Sim. Porque nós temos, tanto no Senado quanto no Congresso Nacional, a maioria são católicos e evangélicos. Então a bancada católica, a bancada evangélica, hoje representa a maioria. Então esse tipo de coisas contra a família, por exemplo, vou citar aqui um projeto que está tramitando lá, que é um absurdo. O projeto de descriminalização do crime hediondo da pedofilia. Meu Ou Deus. seja, nesse projeto, uma pessoa que gosta de crianças, ele passa deixa de ser crime e passa a ser opção sexual. Então isso é uma coisa inaceitável. Vai ter muita morte. Entendeu? Isso é uma coisa inaceitável. Vai Como ter é que uma muita pessoa vai... eu estou um deputado, Deus é como é que ele mais. propõe Rapaz. um projeto desse de lei? Né? A mente é dominada, né, bispo? Pelo Uma diabo. mente, pelas agora trevas. mesmo teve a passeata, todo ano tem a passeata gay. Sim. Nós tivemos a Marcha para Jesus, aí logo na semana seguinte. E aí o que chocou o Brasil, e aqui eu quero dar um destaque à deputada Mical Damasceno, né, porque hoje eu estava lá no plenário da Assembleia, quando ela se manifestou uma nota de repúdio contra isso. Por quê? Ela disse, olha, eu não sou contra a manifestação. É direito de todo mundo se manifestar. Agora, colocar as crianças, envolver crianças, entendeu? Numa manifestação dessa, entendeu? Aí não dá, entendeu? Então eu concordo com ela. Então você vê a importância de nós termos no Parlamento Estadual uma deputada com um posicionamento firme, que é a deputada Mical Damasceno. Então, Eu vi uma vez de um pregador, achei muito interessante, né? Pertinente falar, porque nós estamos nesse assunto, que o diabo ele tentou dominar o mundo pelo poder da destruição, por meio de Hitler, Stanley. sim, Então o que foi que ele percebeu? Que por meio daquilo não daria certo, porque ele foi barrado por outras nações que se uniram e confrontaram ele. Ele disse, eu vou fazer o seguinte, vou semear pelo amor agora. Por isso que tem essa questão, o amor do bem, né? E a gente vê isso muito conflitante o hoje. amor vencendo o ódio. E na verdade a gente viu no ano passado, nesses últimos 4 anos, com essa polarização, a fomentação do ódio dos dois lados. Sim. Isso é triste, porque a gente vê também uma pseudo-igreja odiando e esquerdistas, claro, que odeiam também, né, e fomentar o ódio dos dois lados. Então, eu não acho certo esse tipo de coisa. Não é uma postura que o cristão ele tem que sair na contramão de tudo isso. Sim. Né? E não adianta a gente querer
fazer, e eu acho que foi um grande erro, uma certa idolatria do Bolsonaro. Sim. Né? Então, isso foi um erro gravíssimo. Né? E o Bolsonaro perdeu muito também pela falta de equilíbrio dele, em muitos Sim. momentos, pelas suas palavras, Sim. entendeu? E foram palavras que fomentaram o ódio também. Tem pessoas que Então, dizem que, bicho, pessoas dizem muito, ah, não, o pessoal gosta dessa dialética dele. Gente, não, para as quem pessoas entende não de gostam. discurso, Não. o discurso dele, eu Nesse também. aspecto foi desnecessário, foi um tiro no pé. Se ele fosse uma pessoa mais centrada, mais equilibrada, eu tenho certeza que ele ganharia com folga. Olha, os números todos estavam a favor dele. Conquistaria. Olha, os números estavam a favor. Sim. O Brasil era o melhor país pós-pandemia, Sim. cresceu mais do que a China, cresceu mais que os Estados Unidos. Procurou inimigo, né, que ele não tinha. Então, e ele, quer dizer, ele aumentou o número de inimigos. Aumentou. O que é interessante, você ser uma pessoa que conquista o respeito dos seus adversários, porque você tem a ética. Então, a discussão é no campo das ideias, mas ali é um brasileiro como eu. Sim. Né? Então, da esquerda, da direita ou do centro, são brasileiros. O parlamento é para quê? Para discutir ideias, é uma tempestade de ideias. Você vai difundir a sua ideia com respeito, com ética, respeitando o contraditório. A gente tem que respeitar o contraditório, entendeu? E hoje eu estou na UAB como um voluntário na Comissão de Direito da Liberdade Religiosa. Então nós defendemos isso, a liberdade religiosa. Eu até sofri, para você ver, às vezes tem extremistas para todo lado. Todo lado. Eu Espalhado, recebi, né? olha só a oportunidade única que eu tive de evangelização. A presidente da Comissão de Liberdade Religiosa pediu um culto. Né? E eu cedi a igreja para fazer o culto. Né? E por causa disso paguei um preço alto, porque muita gente não entendeu. Meus amigos, a igreja lotou de umbandistas. Lotou. Eu vi, e eu que preguei, é uma oportunidade de evangelização. Eu preguei sobre o cristocentrismo, sobre a nossa paixão por Jesus e tal. No final, sabe que aquelas senhoras, mães de santo, me disseram: pastor, eu gostei tanto da sua palavra. Olha só, um depoimento de uma mãe de santo, dizendo que gostaram da palavra. Mas eu perdi pessoas da igreja por causa desse culto que não entenderam. Disseram que eu estava de mãos dadas com o bandismo. Não é isso. Desviou. Não é isso. Eu tinha me desviado. Não é isso. Olha a oportunidade. Eu já tive a oportunidade, Neemias, de pregar em 3 igrejas católicas. Você acha que eu ia desperdiçar essa oportunidade? Então foi Deus que me deu. E eu aceitei o convite prontamente. Semeei o Evangelho de Cristo de uma forma muito ética. E às vezes eu digo para as pessoas: olha, eu sou mariano da Mariologia, não da Mariolatria, mas do estudo sobre Maria. Eu sou um fervoroso mariano. E as pessoas ficam assim: é isso mesmo. Então você tem que ter essa sabedoria para você evangelizar. Hoje, 42% da audiência que eu tenho na 92 são pessoas não evangélicas. Não é uma benção? Olha, hoje eu estou recebendo testemunho de pessoas não evangélicas da música que a Mara lançou. Glória Pensa a Deus. numa música forte. Entendeu? Estás comigo. Imagina para uma pessoa, porque é uma música que cresce. Sim. E eu ouço a música e ela vai entrando lá nos porões da minha alma. Porque naquele momento você está passando pelo luto, como é o meu caso ainda, né? Pela saudade do meu pai, passando por uma enfermidade, pelo desemprego, pela dor. A música está cheia de bases bíblicas, quando fala que a gente passa por aflições. Está aí o Evangelho de João sendo citado. Nós temos Isaías sendo citado, né? Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Então nós temos várias bases bíblicas nessa música. Sim. Ela está carregada de Bíblia, da palavra de Deus. E foi o que Jesus prometeu: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Verdade. Olha, se você não assistiu o clipe ainda, gente, o clipe está lindo dessa música da Mara Souza. Eu quero recomendar fervorosa e entusiasticamente a vocês, porque pensa numa música forte. Então, as pessoas não evangélicas, elas têm me testemunhado. E ali, eu vou completar agora em agosto 26 anos como radialista profissional. 26 Minha anos. idade. Há 26 anos, a tua idade, né? Minha idade. 26 anos. Há 26 anos atrás, eu estava estreando na FM Esperança. Começando
E eu sempre foi de manhã. Eu sempre fui chamado para fazer o programa matinal, né? Porque a pessoa está acordando, nem sempre acordou bem, está cheio de Pão dúvidas, de quentinho, saindo do crises, forno é a palavra. preocupado, né? Como é que vai manter a família, desempregado e tal. E ouvir de manhã uma palavra bíblica de Eu encorajamento, gosto. né? E uma música como essa. Você imagina ouvir uma música como essa? Eu não Sim. sei como é que uma pessoa começa o dia assistindo um programa policial. Ah, Deus livre. Entendeu? Como é que pode uma pessoa começar o seu dia assistindo bandido Matança, na tudo, televisão, tanta matança, coisa. não sei o quê? Gente, isso não é uma boa forma de começar o Feminicídio. dia. Né, não. Mas quando a pessoa começa o dia, e esse é o feedback que eu tenho de pessoas, nossos irmãos católicos, pessoas de outras religiões. Eles, olha, você primeiro tem uma ética na sua comunicação. Eu nunca vi o senhor desrespeitando uma religião. E o senhor pega o cristocentrismo. Você não está pregando igreja, pregando religião. Então, Cristo é o tema principal da Bíblia. Então, você leva a palavra, leva o evangelho. Então, a pessoa ouve uma música dessa, de manhã cedo, estás comigo, como eu toquei hoje de manhã na 92. Né? Na hora que eu toquei, o efeito foi imediato. As pessoas começaram a mandar mensagem, que encanta, que música forte é essa. Então, a maioria são desses ouvintes que vão ser... Eu tenho, assim, 26 anos de rádio, centenas de filhos na fé através do rádio. Não se congregam comigo, mas se congregam perto de casa, mas entregaram a vida ao Senhor Jesus, Glória a Deus. ouvindo nas manhãs do rádio a palavra de encorajamento. Glória a Deus. Muito forte. Glória a Deus. E Muito esse forte, Deus é maravilhoso. Gente, conta a história maravilhosa que o Bispo tem compartilhado conosco. Vocês que não acompanham, qual o horário, Bispo, que você Olha, está de lá na 6 às 92? 9, de segunda 6. a sábado, de 6 às 9 da manhã. Eu quero entusiasmar todo mundo para ligar seu radinho e vamos estar mandando alô para vocês. O pessoal que acompanhou o nosso podcast aqui, já amanhã já ouvi novamente a música da Mara, porque já está subpedida. Eu creio que já ela está entre as mais pedidas da 92. Já tá chegando, já na verdade ultrapassou 30 mil visualizações no canal do YouTube. Olha só que bênção, né? gente. Um alcance muito bom, Graças pra glória a de Deus. Pra glória de 30 mil, né, visualizações, são 30 mil vidas Sim, alcançadas, 30 mil vidas. Tá sendo no mundo edificadas. Está no Brasil né? e no mundo. Sendo edificadas. E como o senhor mesmo disse, né? Às vezes a pessoa está de uma depressão, às vezes pode estar se mutilando. Tá E acontecendo escuta muito aquela entre os- música dizendo: Estás tu não comigo. estás sozinho. Que forte, né? Eu estou contigo. Que forte. Né? Eu contemplo a tua dor. Né? Eu estou te vendo. Então isso é muito, muito, muito bom. O bispo é assim, gente. Todo tempo abençoando vidas. E eu já contei, acho que eu nunca contei isso pra muita gente. Acho que contei só pra um ou foi dois. Acho que foi só pra uma pessoa. Foi pro bispo. Foi pro pastor Israel e a Monique Grazielli lá de Londres. Né? Eles estavam falando assim: gente, eu vou contar aqui pra vocês que eu nunca havia contado pra ninguém. Do tempo da pandemia em 2020. Que a gente passou por uma crise financeira muito grande, porque a gente só vivia, mas a Mara só havia essa dependência das ofertas do ministério. E quando a pandemia entrou, né, que pra gente até então, lá na Europa, aquilo pra gente tava tão distante. E aí quando chegou no Brasil, que todo mundo começou com lockdown e tudo, e as igrejas fechou as portas e as agendas foram canceladas. E as faturas do cartão estavam lá, a mensalidade do carro, a Mara grávida da Aruna. E até por em questão do empreendedorismo também estava um desafio, porque não podia mais nem empreender nos sinais, né? Verdade. Foi tudo, foi uma batalha muito grande. E aí a gente fomos visitar o Bispo Mário Porto, a gente não falou nada para ele sobre o que a gente estava passando. E incrível que ele chamou a gente lá na frente, me chamou lá na frente. Gente, a Mara não me pediu nada, mas eu senti de Deus e nós vamos semear. É muito linda essa palavra, né, que ele disse. É forte. Nós vamos semear na vida da Mara e do irmão Neemias. Ele até pregou sobre a questão da águia, né, do encorajamento, da força que a águia tem, a visão que ela tem. E aí ele disse: vem aqui, irmão Neemias, tira o seu terno. Ele disse: terno? Pra que terno? Abre o terno aí. Aí veio o irmão, abriu o terno comigo, gente. E os irmãos começaram a semear, trazer linda, a oferta e botando isso no terno. É igreja. E aquilo ali me marcou muito. Mais a Mara marcou demais.
E só quem passa, né, pelo processo, bispo, Processo. né? A gente vai entendendo. E como eu falei, a questão do dízimo, das ofertas, né? Hoje, o Mais Amar, a gente sempre procura ofertar demais na vida das pessoas, porque a gente entende que aquilo ali, na verdade, é só porta que a gente vai abrindo. É. Portas e portas. E né? como eu estou testemunhando, né? Recentemente eles semearam em nossas vidas. Então é uma bênção isso. Tudo é para louvor e glória do nome do Senhor. E só vai avançar, Neemias. O ministério de vocês só Amém. vai avançar para Glória louvor a e glória Deus. do Senhor. Pois pronto. A gente vai deixar um ponto continuando, né? Sim, vamos deixar um ponto Vamos deixar um continuando. ponto continuando, tratar de outras Pronto. temáticas aí, se Deus quiser. Gente, Mas então foi é uma isso honra. aí. Tem lá o canal, o Instagram do Bispo Mário Porto. Isso, é Mário Porto, 77. Pronto. Vamos colocar aqui na descrição embaixo. Também temos aqui o Instagram do Nós Crente Podcast. Vocês também podem estar seguindo, tá aqui a referência aqui embaixo. No canal do YouTube, não se esquece de ativar o sininho e dar o Isso. joinha, que é muito importante pra gente, porque você vai estar contribuindo com a gente nesse projeto. E Bispo, falando aqui, né? A gente vai estar filmando, vamos estar gravando isso. Não precisa mostrar, gente. Porque foi muito oportuno aqui que nós estamos falando que sobre a questão de semear, de abençoar. Eu conversei com a Maramá, não, fazer o seguinte: as monetização do canal do YouTube do podcast Nós Crente, nós vamos tirar porcentagens para comprar cestas básicas e nós vamos fazer doações nos sinais de trânsito dentro de São Luís. Maravilha. E nós vamos compartilhar Excelente. isso dentro aqui do canal do podcast, essas iniciativas que nós vamos estar fazendo. Tudo para abençoar. Amém. Tudo para abençoar, para alcançar. Neemias, uma cesta básica vai mudar a realidade de vida de uma pessoa? Não. Mas pode matar a fome por aquele dia de uma família. Verdade. Pode levar um sorriso para uma família naquele dia. Então é isso aí. Bispo, deixar uma palavra para essa geração, principalmente para esses jovens, para essa juventude que está depressiva, não se quer viver o processo, está ansiosa para chegar ao resultado. Dá uma palavra para esse povo aí. Alguns pensamentos viram lemas. E há mais ou menos uns 35 anos atrás, eu me deparei com o pensamento de Horizon Stuart Marden. O impossível é quase sempre o que não se tentou. E um dos pioneiros da criação dos carros automotivos, o Henry Ford, ele vai falar exatamente sobre essa questão de você perseverar, né, de você acreditar, porque às vezes as primeiras tentativas não dão certo e tem que perseverar. E o Thomas Edison, aquele inventor indesistível, que inventou a lâmpada, por exemplo, o Edison dizia que uma tentativa, mesmo quando se frustra, ela é gloriosa. Então, eu quero motivar, adrenalizar cada jovem a investir no seu sonho. Você tem que acreditar nele. Ah, mas eu não tenho apoio do meu pai, da minha mãe, da minha família, todos me criticam. Transforme tudo isso em combustível. Transforme tudo isso, faz com que uma espécie de usina no seu interior. Eu também fui muito subestimado na minha vida. Muita gente, até parentes disseram que eu não ia passar de nada. Mas eu transformei em combustível, perseverei, e meu sonho sempre foi ser radialista. Foi sempre o que eu quis na minha vida, ser um radialista. No próximo episódio eu quero contar a história, como é que eu realizei esse sonho do rádio e como é que eu me casei com a Milka, né? Porque muita gente, a família dela foi contra, porque na época, bem magrinho, todo o meu patrimônio era uma bike, uma bicicleta. Então Sim. A família dela, a mãe, os familiares, meu Deus, esse rapaz não tem onde cair morto. Entendeu? Ele só tem uma bicicleta, como é que ele vai conseguir manter a família? Sim. Né? Mas aí... Tinha essa preocupação, né? Mas Deus transformou tudo isso por causa Glória a da Deus. indesistibilidade. Então, esse é um neologismo que eu divulgo também há mais de 30 anos. Os indesistíveis. Inclusive o nome do nosso podcast é Indesistíveis Cast. E em breve nós vamos receber o Neemias e a Mara lá do Indesistíveis Cast. Porque a história deles pra gente também é muito instigante e inspiradora. Então, você precisa continuar acreditando, você vai ser testado, você vai ser provado, você vai ser criticado,
mas converta tudo isso num fertilizante para o seu sonho. Todo dia acredite, é possível. Vou tentar, não deu certo a primeira, segunda, continue tentando até conseguir. Um dos casos mais instigantes da Bíblia que eu acho é de uma viúva. E Jesus faz questão de contar a história dela, que é descrita pelo médico amado Lucas no capítulo 18. Jesus fala sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar, e conta a história da viúva indesistível e do juiz que era iníquo, que não temia Deus nem os homens. Essa mulher foi tão indesistível que o juiz disse: rapaz, eu vou dar logo ganho de calça para essa mulher, para ela me largar de mão. Né? Então você vê como funciona. A indesistibilidade funciona. Se você for indesistível, você chega lá. Glória a Deus. Que palavra linda, que palavra maravilhosa do nosso Bispo Mário Porto, compartilhando com a gente aqui no podcast Nosso Crente. Gente, um forte abraço, Deus abençoe a vida de vocês. E em breve também vamos estar trazendo o Bispo novamente aqui, porque tem muito assunto a ser abordado, é muita experiência, é muito conhecimento. Eu vou contar essa história, como é que eu cheguei no rádio. É muita coisa. Forte abraço, Deus abençoe.